A mensagem adventista não é uma mensagem popular. Ela não é politicamente correta, vai totalmente na contramão do mundo, ela incomoda as pessoas. É uma constante reprovação, quer seja para o mundo evangélico, protestante, ou para o mundo católico. As pessoas não gostam. E hoje, mesmo que protestantes e católicos vivam em pé de guerra, uma hora os protestantes criticam os católicos e os católicos, por sua vez, acusam os protestantes e vivam assim, mas isso vai mudar. Católicos e protestantes, que viveram centenas de anos em mútua acusação, finalmente darão as mãos e se unirão em pontos de doutrinas que lhes são comuns, como, por exemplo, o desprezo pelo sábado do Senhor, a crença na imortalidade da alma, no tormento eterno, etc. E os protestantes estão a passos largos em direção a um rumo obscuro que eles mesmos não sabem onde vai dar. Mas um estudo acurado das Escrituras Sagradas, feito mediante uma oração e com fé, mostraria a eles qual o resultado dessa união apóstata com o homem do pecado, o filho da perdição. Ellen White, no livro O Grande Conflito, nos diz: se quiser saber como romanistas e protestantes, unidos, tratarão os que rejeitarem os seus dogmas, veja o espírito que Roma manifestou em relação ao sábado e seus defensores. O Grande Conflito, Ameaça à Consciência, página 574. O mundo de hoje já está sendo treinado para viver num ambiente polarizado, no qual só haverá duas opções, só duas alternativas, e logo veremos, como resultado, a diferença entre os verdadeiros cristãos e os que se dizem judeus, mas não são, os que se dizem cristãos, mas efetivamente não são, pois o mundo todo será dividido em dois grandes grupos apenas: os que aceitam as tradições e leis humanas e os que são obedientes aos mandamentos de Deus. A mensagem adventista, no alto clamor, provocará a ira do rei do norte, do filho da perdição, o homem do pecado, ou a besta que sobe do mar, o qual, segundo ela, é o representante fiel do dragão. E ele partirá com tudo para cima dos guardadores do sábado, e será uma perseguição implacável e tão terrível que a Bíblia menciona que nunca houve e nem haverá um tempo igual a esse na terra. Pois o dragão não conseguirá ter o planeta todo sob o seu domínio, por causa desse pequeno povo que insiste em guardar os mandamentos de Jeová. A mensagem adventista não é popular. Poucos meios de comunicação vão dar voz a um pregador adventista. As pessoas querem ouvir coisas agradáveis, que lhes seja doce aos ouvidos, que elas se sintam bem. Aqui mesmo no nosso canal, temos recebido várias críticas por pregar uma mensagem tão dura, segundo eles, como esta, por exemplo, de um visitante desavisado. O ser humano precisa de parar de mentir para a sociedade, parar de falar que Jesus vai voltar e que isso já está dando pânico nas pessoas. Falem coisas boas para que as pessoas se sintam bem. Bom, obviamente respondemos a essa alma e a resposta que demos foi: quando você era criança, os seus pais tiveram que falar uma coisa muito triste, muito dura para você. Olha, se você, ao atravessar a rua, não olhar para os lados, pode vir um carro de uma hora para outra sem você ver e bater em você e te matar. Olha, que coisa! Existe mensagem mais chocante que isso? No entanto, eles disseram isso pelo amor que eles tinham por você. E por mais cruel e ameaçadora que possa parecer, no fundo é uma mensagem de amor, uma mensagem de alguém que te ama. Mas é assim mesmo, as pessoas querem ouvir coisas que as façam sentir confortáveis, cômodas, que não exija mudança, comprometimento, nada que requeira esforço, que me obrigue a sair daqui da minha zona de conforto, onde eu tenho validação e aprovação popular. As pessoas não querem mudar de lado, ir para uma posição incômoda que causa reprovação da sociedade, que seja impopular, que todos desprezam, ridicularizam, fazem chacota e condenam.
Satanás tem dirigido a mente dos pastores de várias igrejas de modo a se apegarem tenazmente aos seus erros populares, da mesma maneira que induziu os judeus, em sua cegueira, a se apegarem aos seus sacrifícios e a crucificar a Cristo. A rejeição da luz e da verdade deixa os homens cativos, sujeitos aos enganos do inimigo. Testemunhos para a Igreja, o poder de Satanás, página 310. Mas a mensagem adventista não é popular, e mesmo dentro da própria Igreja Adventista, muitos irmãos vão se sentir incomodados com essa mensagem. Irmãos que convivemos juntos durante muito tempo, participaram das atividades da igreja ativamente, acampamentos sociais, várias campanhas, mas ao aproximar o tempo de prova, essa mensagem os incomodará. E assim, queridos amigos de longas datas, agora se transformarão nos mais encarniçados inimigos da verdade e dos guardadores da lei de Deus. A mensagem adventista não é popular. Até na nossa própria casa haverá lares em que pais entregarão filhos e filhos a seus pais. Irmãos entregarão a seus irmãos. Tamanha será a ira provocada por essa mensagem, pois a mensagem adventista não é popular, não é uma mensagem que agrada a maioria das pessoas. Mas a mensagem adventista será ouvida pelas ovelhas que são do aprisco do bom pastor, aquelas que ainda estão em Babilônia, e na hora 10ª atenderão ao chamado do Salvador, porque a mensagem adventista, por mais dura que possa parecer, é uma mensagem de amor. A terceira mensagem angélica pode até causar certo pânico ou pavor nas pessoas, mas é uma mensagem de amor, um aviso de Deus para os homens sobre o que vai acontecer com aqueles que aceitarem a marca de Roma. É a mais solene mensagem para os nossos dias, no qual as pessoas não têm tempo, as pessoas têm muita pressa, tudo é para ontem. E Deus manda então um recado para o ser humano, assim como ele enviou no tempo de Noé, no tempo de Ló. E é um apelo franco e sincero, direto, para que ninguém tenha dúvidas, porque logo a seguir dessa solene mensagem, o profeta João é bem claro ao dizer sobre o outro grupo de pessoas, os que guardam os mandamentos de Deus. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo em alta voz: se algum homem adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca na testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre. E eles não têm descanso de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, 9 a 12. Muito bem, então aqui está. Nesses versos estão os dois grupos de pessoas que existirá no final dos tempos. Somente esses dois grupos. No primeiro, os que recebem a marca da besta ou o seu nome e vão para o lago de fogo, e o outro grupo, formado pelos que guardam os mandamentos de Deus e vão para o céu. Só dois grupos e nada mais. E nós colocamos essa verdade diante de você. E você é livre para escolher ou pertencer ao grupo dos que recebem a marca do poder que vem de Roma, ou os que obedecem a Deus e seus mandamentos e vão para o céu. Temos visto recentemente o que acontece ou pode acontecer a pessoas importantes que infringem alguma norma de conduta moral, social ou até mesmo penal nos dias de hoje. Mas o cancelamento não acontece somente a pessoas que cometem alguma infração. Ele pode ocorrer também com pessoas que não fazem parte do senso comum de uma determinada classe dominante da sociedade. Então, se você quebra alguma regra de uma espécie de um pacto social defendido por essa classe de pessoas, certamente você será alvo do cancelamento também.
como é o caso dos canais do YouTube que foram parar na CPI das fake news e tiveram a monetização cancelada. Agora, sem entrar no mérito da questão, podemos lembrar de alguns exemplos famosos que recentemente estiveram a fomentar os noticiários e redes sociais em geral, como é o caso do apresentador de um podcast que foi defender a liberdade de expressão, dizendo ser favorável à existência de um partido que exterminou milhões de pessoas, e o caso também do deputado estadual de São Paulo, que foi para a Ucrânia supostamente oferecer ajuda humanitária ao povo ucraniano. Mais uma vez, lembramos que não estamos aqui para julgar esses casos e nem falar se estão certos ou errados, se merecem isso ou aquilo, mas somente para pegar o exemplo deles e ver como uma reputação, uma obra, algo que se levou anos para construir, pode ser destruído de uma hora para outra. Um famoso cantor brasileiro já falecido que o diga. Ele foi, já naquela época, a primeira vítima do cancelamento na década dos anos 1970. A cultura do cancelamento é uma maneira moderna de se aplicar o ostracismo e visa banir a pessoa da sociedade física e digital. O que se pretende é destruir a reputação, a honra, a dignidade, a vida financeira e, de alguma forma, o que se quer é uma espécie de morte social da pessoa. Uma das principais medidas a serem tomadas pela patrulha do cancelamento é associar a figura da pessoa a algo ruim, desprezível, que cause repugnação a um nível tal que ninguém queira ver seu nome associado a essa pessoa, e em seguida vem o embargo econômico. As empresas retiram seu patrocínio, pois não querem ter sua marca associada àquele tipo de pessoa. O julgamento é automático, sem direito ao contraditório nem ampla defesa. Não tem como a vítima se defender, pois não existe um tribunal físico, real. É a opinião pública em geral contra ela. Não tem a quem recorrer. Depois, é claro, pode até haver, conforme for o caso, um julgamento no mundo físico, nas casas de justiça. Mas o julgamento principal já foi feito antecipadamente na internet, através das redes sociais e noticiários, onde tudo acontece de forma instantânea. A Bíblia fala de um grande cancelamento que vai ocorrer num futuro bem próximo, um cancelamento em massa no mundo todo, quando a igreja se unir com o Estado para impor leis de seu interesse e obrigar o mundo inteiro a descansar num dia que será a marca de sua autoridade, a marca da autoridade de Roma. O motivo do cancelamento será porque esse dia virá como uma solução para resolver vários problemas que o mundo estará enfrentando, e quem se posicionar contra esse dia será considerado um traidor. Um dia de descanso para o planeta, um dia de descanso para o trabalhador, um dia para a família, são motivos nobres e elevados, e se não fosse o fato de estarem diretamente contra a lei de Deus, seria loucura não obedecer. Os que recusarem obedecer à lei que obrigará a todos a honrar o domingo serão considerados traidores da pátria, do planeta, párias da sociedade, os mais desprezíveis e odiados do mundo. Tamanho será o cancelamento contra os guardadores do sábado, que ficarão sozinhos, sem amigos, o mundo todo contra eles. E em seguida virá o embargo econômico, excluindo-os do sistema financeiro, impedindo-os de comprar e vender. Ele vai mexer na liberdade das pessoas e na economia mundial. Porque diz que ninguém vai poder comprar ou vender, senão quem tem a marca do seu nome ou o número do seu nome. Ao tornar-se um movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decidido, invocar-se-á a lei contra os guardadores dos mandamentos. Serão ameaçados com multas e prisões. O Grande Conflito, página 607. O que estará ruim ficará ainda pior. Como o Estado verá que existe um pequeno grupo de pessoas que ainda insiste em desobedecer a lei do domingo e continua guardando o sábado além do domingo, porque não é pecado descansar no domingo. O problema da lei dominical é a transgressão do sábado, a profanação do dia do Senhor. Como o sábado se tornou o ponto especial de controvérsia por todos os cristãos, selado.
E embora alguns até encontrem a morte, o importante é que no final, os que cancelarem o povo de Deus serão cancelados pelo próprio Deus no lago de fogo, junto com o querubim caído e seus anjos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.